Direito Sem Fronteiras de hoje fala sobre a regulamentação do tráfego aéreo internacional. 3 convenções tratam sobre o assunto: a de Varsóvia, a de Chicago e a de Montreal, sendo que a de Montreal veio para unificar as 2 primeiras, modernizando as regras. As convenções podem deixar de ser observadas pelos países signatários em algumas situações? Qual a importância destes documentos? Para debater conosco este tema, estão aqui no estúdio a especialista em Direito Aeronáutico Internacional, Mils Maria Vilela Guimarães, e o professor de Direito Aeronáutico Nacional e Internacional, Georges Ferreira. Mas antes, vamos assistir a um material produzido pela equipe da TV Justiça sobre o assunto. Segundo as estatísticas, voar de avião é mais seguro que andar de carro. Mas isso não significa que os acidentes aéreos sejam raros. Em 2014, 3 casos graves aconteceram. No último deles, em dezembro, 162 pessoas de 6 nacionalidades morreram. O avião da AirAsia partiu de Surabaya, em Java, às 5h20 do horário local, em direção a Singapura. O voo estava marcado para chegar às 8h30, mas desapareceu no sudoeste de Bornéu, na Indonésia, após pedir permissão para mudar de altitude por causa de uma tempestade. O governo da Indonésia informou que a empresa aérea não tinha autorização para voar no corredor aéreo no dia da queda do avião e nem tinha pedido alteração em sua programação. Corpos de passageiros já foram resgatados. Além disso, partes do avião e as caixas pretas que contêm informações do voo também foram encontradas. A Indonésia coordenou as operações de busca e resgate e teve a ajuda de 8 países. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco para esclarecer esse tema que é tão importante. Doutor Jorge, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente como se deu a evolução do tráfego aéreo internacional. O tráfego aéreo internacional, em realidade, ele tem que ser visto como uma conquista da humanidade para servir a humanidade. Porque, basicamente, quando surge a primeira convenção que vai tratar do assunto, que é a Convenção de Paris de 1919, e muitos países, eles viam a aviação muito mais como um elemento ofensivo, um elemento de guerra, um elemento de exercício de poder do que mesmo como integração nacional. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, durante a Convenção de Chicago, que aconteceu em plena Segunda Guerra Mundial, mas já para o final da Segunda Guerra, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt já deixou claro que a aviação seria um instrumento de paz para integrar a humanidade e que, obviamente, também isso abriria o caminho para uma abertura e uma aproximação comercial também de todos os países, todas as nações. Agora, quando você cobra esse compromisso das nações, quando nós falamos em um tratado internacional, obviamente que nós temos aquela ideia de que você obriga, você toma o compromisso das partes, mas você não pode obrigar as partes, porque cada um tem sua soberania, ainda que todos deleguem poderes, ainda que se criem organizações internacionais, e isso, obviamente, tem uma limitação. Mas nesse bojo aí, então, porque o grande segredo é você padronizar as regras de aviação. É você fazer com que todos, assim, atendam ao mesmo tempo as mesmas regras, que sejam as mesmas altitudes, velocidades, padrões estabelecidos. Então, os países da Convenção de Chicago estabeleceram a criação de uma organização internacional, que depois seria automaticamente vinculada ao sistema da Organização das Nações Unidas, que é a Organização da Aviação Civil Internacional. A Organização da Aviação Civil Internacional, o que ela fez? Ela se disciplinou, ela se segmentou, então ela abriu vários, como eu posso dizer assim, órgãos em seu interior, inclusive órgãos de apoio de ajuda econômica, órgãos de assistência técnica, onde os países poderiam assistir, trocar informações e principalmente, inclusive, um foro econômico para que eles pudessem até mesmo angariar fundos para que pudessem aplicar as últimas tecnologias relativas ao sistema de navegação e acompanhamento de tráfego aéreo. Ou seja, nós temos o tráfego aéreo e nós temos a navegação das aeronaves, que são até mesmo 2 coisas distintas, mas enfim, desde então qual tem sido a grande luta? A grande luta é aproximar os países, pelo menos no âmbito internacional, fazer com que as suas regras internas espelhem essas regras internacionais, e essas novidades têm sido colocadas para todos os povos, mas aí surge uma novidade. Primeiro, quando surgiu a ACI, nós tínhamos um mundo bipolar, que pouca gente hoje ouve falar disso, que era a questão da União Soviética, que era a questão dos Estados Unidos, a própria União Soviética era espaço aéreo proibido, ninguém podia entrar, os russos, os soviéticos seguiam os padrões que eles queriam. Por exemplo, enquanto a aviação internacional seguia por milhas, por pés, por libras como medidas,
Os russos eram quilos, eram centímetros, eram metros, eram litros, era uma coisa assim totalmente diferente. E mesmo assim, cada país que cuidava do seu sistema de tráfego aéreo, cuidava do sistema de tráfego aéreo em solo, através de radares e apoios em solo. Sendo que hoje nós temos um sistema que é o CNS-ATM, que já é um sistema de controle da navegação e do acompanhamento do tráfego aéreo por satélite. Então, isso daí é que tem acontecido e que nós temos tido aí com grande evolução. Doutora Mills, o Dr. Jorge falou aqui da soberania dos países. Mas como é que ficam essas convenções em relação a isso? Elas correm o risco de ser suspensas em algum momento, em determinada situação? Primeiramente, essas convenções, elas formatam a estrutura do transporte aéreo mundial. Essa padronagem é necessária para que todos os países utilizem e sigam uma certa determinação para segurança, para conhecimento de todos os pilotos, por exemplo, que vão pilotar essas aeronaves, para ter uma facilidade aí de segurança, uma série de quesitos que facilitam e que possibilitam essa integração, né, dos países. Essas convenções vêm para isso. Então, os países eles se reúnem, eles conversam especificamente sobre aviação, transporte, segurança, entre outros quesitos, implantação de radares. A OACI, que veio com a Convenção de Chicago pós Segunda Guerra Mundial, né, em 1944, ela fecha todo esse trabalho. Por quê? Porque ela tem comissões, ela é composta de comissões, e o que ficou pronto em 44 foram anexos técnicos que trazem, por exemplo, sobre segurança de voo, aeronavegabilidade, vão trazer também informações sobre interferência ilícita, sequestro, aeroportos, onde deve ser, quais as especificações. Todos esses anexos são técnicos. Por exemplo, está contido numa convenção, Convenção de Chicago, de 44, e todos os países signatários da OACI, que é essa organização que tem essas normas, que faz valer esses anexos, através de informações, de estudos, de todo o trabalho interno para manter tecnologia e também a legislação, né? Essa norma internacional que é utilizada pelos países. Esse trabalho é direcionado à padronagem, igual o Dr. Jorge falou, e possibilita uma aviação mais segura entre países. A regular, aviação regular. Tá, aí nós chegamos no quesito, os países vão se submeter, como que funciona isso? A norma internacional, esses tratados, essas convenções, elas são um sistema norteador que os países têm de como agir em determinadas circunstâncias, ou mesmo no quesito material, as qualificações, as especificações que devem ser seguidas. A questão da soberania, obviamente que cada país ele tem o seu próprio modo de internalização das normas, tá? Isso aí que é interessante. Por quê? Olha, tudo bem, é um princípio norteador. Você quer buscar um padrão? Você tem. Agora, obviamente que o Brasil, observando, né, a internalização dessas normas, ela entra dentro do ordenamento jurídico brasileiro como uma lei ordinária, ok? E que, então, ela tem que passar pela aprovação da Câmara, das casas, para que elas possam, então, verificar, então, fazer o controle de constitucionalidade disso daí, para ver se, obviamente, não afronta algumas coisas. E, mesmo durante a composição dessas regras, um país como o Brasil, por exemplo, ele não é obrigado a aceitar todas as normas que são colocadas. E é aí, então, que nós temos o princípio da aplicação dos princípios da reserva. Ou seja, o Brasil fala, olha, eu não aceito que uma aeronave que esteja fazendo sobrevoo pacífico entre no meu país só por ser membro da convenção não seja obrigado a se identificar. Aí, então, o que eles vão fazer? Brasil, tudo bem, esse dispositivo não vale para você, mas também todas as aeronaves brasileiras que vão entrar nos outros países também vão ter que se identificar. E agora dizer que suspende, que não, cada país tem ele tem a liberdade para criar as suas regras internas, mas é importante que ele observe essas normas internacionais, até mesmo por questões de seguros internacionais, porque se você não observa isso daí, de repente, se seus aviões não seguem essas qualidades técnicas de manutenção, uma série de coisas, você pode ser proibido de voar para outro país, tá? Que aplicam essas regras, e isso sem que eles tenham direito a pedir sanções contra o Brasil, por exemplo, tá? Porque, assim, existe, inclusive, dentro da OACI, o princípio da não discriminação,
que os países, inclusive, eles devem evitar a concorrência danosa, devem evitar de criar normas, os países internos, e mesmo os acordos bilaterais, que favoreçam outros estados. Então, o sistema jurídico aí, ele é perfeito. Agora, um país ele pode impor regras específicas para aceitar que o outro tenha uma companhia aérea que voe para ele? Um país, um estado, ele é fechado em suas normas. Então, se for algo que atenda aquela nacionalidade, é claro que ela vai utilizar daquela norma, vai compactuar. Agora, se for algo que fere a legislação interna e os interesses daquele estado, ele não vai aceitar. Então, a soberania, ela é para cada estado uma norma sagrada. É como se um não pudesse interferir. É claro que tem a reciprocidade, a necessidade de fazer acordos um com o outro, mas não a obrigatoriedade que uma nacionalidade vai fazer a outra cumprir, ou mesmo tratados, né? Tem essa liberdade interna, cada país tem a sua liberdade. Vamos supor que um país, então, comece a exigir regras extravagantes, tá? De repente, assim, um país como a Argentina começa a exigir coisas assim, que não tem nenhum parâmetro para que as aeronaves brasileiras possam operar. Por exemplo, exija porque a linguagem internacional da aviação é o inglês, tá? E então você tem que ter os níveis de inglês da ICAO, ok? Que até o nível 5, o nível 6, que é para voos internacionais. De repente a Argentina vira e fala, Brasil, você agora, todos os pilotos vão ter que ter proficiência em espanhol. Ou seja, todos vão ter que ter o diploma superior de espanhol como língua estrangeira, o DEL, para vocês virem aqui para a Argentina. O Brasil, até mesmo antes, ou para evitar de entrar em atrito ou de exigir, não, tudo bem. Então, todos os pilotos argentinos agora vão ter que ir para Coimbra fazer curso de português, para chegar aqui falando tudo bonito, sem sotaque. Aí, então, existe dentro da OACI, nós temos os conselhos, tá? Nós temos o grupo 1, grupo 2 e o grupo 3, sendo que o Brasil sempre fez parte do grupo 1 da OACI, desde o começo. São 11 países que são elite da aviação internacional. Nós temos a Assembleia, então nós temos sempre um foro permanente de debate, para que esse tipo de situação seja colocado, até para se discutir se vale, se não vale, se essa é uma regra que pode ser exigida ou não, e se de repente um país exigir e insistir que isso seja aplicado, obviamente então que podem surgir algumas reprimendas. Nós vamos para o intervalo, mas voltamos em instantes com o nosso bate-papo sobre regulamentação do tráfego aéreo. Você sabe como funcionam as caixas pretas de aviões? Elas são as responsáveis por registrar as informações dos voos. 2 mecanismos ajudam nessa função. Um grava os áudios da cabine e o outro registra dados da aeronave durante a viagem. Uma curiosidade sobre a caixa preta: ela não é preta. Essas caixas, na verdade, são da cor laranja, para facilitar na visibilidade em casos de acidentes. Geralmente, estão localizadas na parte traseira do avião, considerado o lugar mais seguro, e resistem a impactos de até 34 toneladas, temperatura de até 1.100 graus por 30 minutos e submersão de até 5 quilômetros. O Direito Sem Fronteiras está de volta e continuamos a nossa conversa sobre a regulamentação do tráfego aéreo internacional. Dr. Jorge, vamos falar um pouquinho agora sobre a parte que cabe ao passageiro. O que acontece? O que essas convenções determinam em caso de acidente, por exemplo? É importante ressaltar que nós temos, dentro dos anexos da Organização da Aviação Civil Internacional, a exigência, tá? Aliás, toma-se o compromisso de que todos os países, de forma mútua, concederão assistência a toda e qualquer aeronave que entre em situação de emergência ou de perigo. Essas situações são várias. Ou seja, nós temos, por exemplo, vários níveis de voo, porque como você utiliza as aeronaves, às vezes quando você sai do Brasil e vai para a Europa, você tem que seguir um determinado nível de voo e uma determinada radial, que são aqueles graus magnéticos que geralmente você tem um enquadramento dentro de um rádio farol, dentro de um sistema de ADF, NDB, que está em solo. Então, uma aeronave, toda vez que ela sobrevoa, ela passa por certos pontos, que o pessoal costuma chamar de bloqueios, que ficam dentro das aerovias. A cada ponto, você geralmente faz um contato, aonde você, então, comunica a sua posição, aonde, então, você é esperado que você fale ou deixe de falar. Se você, então, de repente, está voando em um nível que não é aquele que é adequado, ou então se você está voando fora de uma radial, e, de repente, se tem uma cobertura radar na região, porque nós temos 2 tipos de cobertura radar. Nós temos um radar primário e temos um radar secundário. Nós temos um radar que conversa com o equipamento a bordo da aeronave
e o outro radar que dá apenas uma posição aproximada da aeronave. Então, se de repente você está dentro dessa zona de cobertura radar e você cessa os contatos com o solo e de repente essa aeronave não responde mais, o controle em terra, então, ele já pode então entender que aquela aeronave pode estar em uma emergência. E você pode dar vários tipos de assistência para essa aeronave até mesmo antes de um acidente ou ver o que aconteceu. Ou seja, no caso, a Força Aérea pode até mesmo determinar que um caça, um avião de alta performance decole para interceptar a aeronave, para tentar fazer um contato. Aconteceu até uma situação na Grécia, uma tragédia, que um avião decolou na Grécia e de repente cessou o contato, o avião começou a baixar o nível de voo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Quando os aviões da Força Aérea Grega decolaram e viram a aeronave, viu que todo mundo dentro do avião estava praticamente dormindo, que teve uma falha numa válvula de oxigênio, na válvula de compressão da aeronave, e então os passageiros eles simplesmente perderam a consciência lá dentro. E a soberania dos países é defendida por essas convenções. Mas como fica, por exemplo, o avião caiu num ponto, a caixa preta foi encontrada em outro, aí as regras de investigação, elas são do país de origem do avião, do país onde aconteceu o acidente, onde foram encontrados os destroços? Como é que funciona na prática isso? Nós temos um departamento especial para a realização de investigação, de prevenção de acidentes, né? Temos o CENIPA, que faz essa investigação e localiza e faz a mensuração dos motivos. Eles reestruturam a aeronave, assim, eu estou falando de questões técnicas mesmo. Eles remontam as estruturas, mesmo num desastre, numa queda de uma aeronave, eles fazem esse trabalho minucioso, técnico. A caixa preta é um dos equipamentos que é utilizado para saber o que aconteceu. Nós temos duas formas de registro na caixa preta, que são dados de voz e dados de voo. O Dr. Jorge até mencionou que é tudo monitorado. Então, a caixa preta ela funciona de duas formas, né? São dois tipos de gravação. São gravação de voz, que grava os últimos 30 minutos. Ela simplesmente ela apaga e grava o tempo inteiro. Então, esse departamento, ele vai ter em mãos o que foi gravado nos últimos 30 minutos. E o outro equipamento que grava dados de voo é o Data Flying Record, salvo engano. Esse aí monitora a aeronave o tempo inteiro. E no caso das aeronaves perdidas, por exemplo, quem é que tem a soberania, quem é que tem o dever de buscar? O país onde foi feito o último contato ou o país de origem da aeronave? Cada região ela é inspecionada por um departamento de tráfego aéreo. Cada região vai ser monitorada por um desses, né, dessas centrais de tráfego. Nesse caso, se o acidente ocorreu dentro daquele perímetro, aquela central, ela que vai comunicar, ela que vai acionar o grupo de salvamento, as investigações. Em qualquer um dos estados, esse auxílio, ele tem que haver, né? É uma coisa que fica... Quando o Estado, ele faz parte da convenção, então ele acorda essa situação de socorro mútuo, né? De um prestar auxílio para outra nacionalidade, independente da aeronave, de qual país seja, se o acidente ocorreu dentro daquele perímetro de fiscalização do radar, aquele será o responsável por informar. Agora, falando um pouquinho sobre os direitos dos passageiros, o que essas convenções determinam em caso de perda e extravio de bagagem? O interessante é observar o seguinte, tá? Cada país cria sua regra e isso daí cada país aplica como quer. A Montreal, 99, ela vai estabelecer alguns limites. Ela não vai nem falar em dólar, valor de indenização, ela vai falar o seguinte, direitos especiais de saques. Caso de falecimento, caso de ferimentos graves, cada vítima vai gerar um direito de indenização dentro da responsabilidade objetiva do transportador aéreo de até 100 mil direitos especiais de saques, algo em torno de 132 mil dólares. Bagagem, 20 direitos especiais de saques por quilo. Mas acontece que a viagem não é só bagagem, né? A viagem não é só, a questão de acidentes. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos, hoje, talvez o sistema mais perfeito para a proteção dos direitos dos passageiros que existam. E vamos supor que, de repente, um voo que esteja atravessando o Brasil, da Ibéria,
Um voo que sai lá da Espanha indo para o Chile. Tem um problema na aeronave, ou tem um problema climatológico, ou o aeroporto lá no Chile fechou e ele tem que pousar no Brasil. E não tem nenhum passageiro brasileiro a bordo. Mesmo ele não tendo passageiros brasileiros, mesmo não tendo nada, uma vez que essa empresa esteja aqui no Brasil e que tenha pousado, tá, a ANAC, ela como autoridade aeronáutica, pode exigir que sejam aplicadas as regras da Resolução 141 de 2010. Ou seja, mais de 4 horas, é hotel para todo mundo, é comidinha para todo mundo, etc. e tal. Nos Estados Unidos, as regras para os passageiros, por incrível que pareça, foram aperfeiçoadas até recentemente, em 2013. Se não me engano, foi 2013, onde eles verificaram a questão do overbooking para os passageiros, inclusive os passageiros americanos, com direito, inclusive, de indenização imediata. Então, como se fala, agora, essas convenções, esses tratados, eles dão um valor geral. Agora, isso daí serve um parâmetro apenas para os países e geralmente são aplicados apenas em voos internacionais, esses valores cheios. E essas regras, de modo geral, elas se aplicam a todo tipo de aviação? Militar, civil, aviação regular, não regular? Como é que isso funciona na prática? As regras do OCI, elas se aplicam primariamente à aviação regular, tá? Especificamente mais à aviação regular internacional, à aviação regular interna, aí com observância das limitações da legislação de todos os países, não se aplicam às aeronaves militares e se aplicam, como é que eu vou dizer assim, apenas em questões de aeronavegabilidade e regras de navegação aérea para a aviação geral e táxis aéreos. Bom, para encerrar, gostaria de saber de vocês o que pode avançar e precisa avançar nessas convenções para a gente ficar ainda mais protegido. Doutora Milza. Olha, reuniões sempre para saber sobre tecnologias novas, né? Implantações de sistema de satélite, que é o que já vem sendo feito. E eu creio que evoluindo junto com a aviação, seria tecnologia e entre estados também essa comunhão, para que prossiga com segurança, né? Doutor Jorge, para o senhor. Bom, o direito aeronáutico ele é extremamente dinâmico, ele precisa ser dinâmico, tá? Ele tem que acompanhar essas tecnologias, é o direito que mais avança no mundo, ok? No Brasil nós temos o Código Brasileiro, que é de 86, que é um instrumento moderno, mas é um instrumento que precisa ser revisto até mesmo para acompanhar as legislações internacionais, até mesmo para, de certa forma, assim, ele foi formatado antes da Constituição, ele foi formatado antes da queda do Muro de Berlim, tá? Então, e de repente, assim, ainda não existia um programa que os Estados Unidos e a OACI estavam desenvolvendo para a questão do futuro tráfego aéreo, que seria via satélite. Ou seja, nós já temos projetos que estão em andamento dentro do Senado hoje, inclusive para a criação de uma comissão para a atualização do CBA. Se isso daí já fosse implementado, já seria um grande êxito para todos nós, com certeza. E também nós aprimoraríamos as questões internacionais através do avanço do capital estrangeiro dentro das nossas empresas aéreas, por exemplo, né? E como é que eu vou assim, enxergar realmente a aviação não como fator limitativo, mas sim como um ampliador. E o Brasil tem uma tradição fantástica na aviação. Bom, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela presença aqui no nosso estúdio. E nós chegamos ao fim de mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje eu conversei com a especialista em Direito Aeronáutico Internacional, Mils Maria Vilela Guimarães, e com o professor de Direito Aeronáutico Nacional e Internacional, Georges Ferreira, sobre o tema regulamentação do tráfego aéreo. Quer participar do nosso programa? Envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Tchau!